Reação à picada de insetos, ou, no caso, reação à picada de mosquito. Vocês já passaram por isso? Seus filhos passam por essa situação? Meu nome é Davidson Tavares, eu sou médico alergista, imunologista e homeopata, e vou falar um pouco para vocês sobre esse assunto, um pouco com vocês sobre as reações à picada de insetos, principalmente mosquitos, e a correlação com o tratamento homeopático. Então, dentro das reações à picada de insetos, eu vou mostrar para vocês algumas fotos. O que acontece? Determinados insetos como os mosquitos, pulgas, carrapatos, podem provocar lesões na pele da criança, principalmente crianças, que fazem um tipo de reação a essa picada. Então, quando ela é uma picada única e não se espalha, nós chamamos de estrófilo, ou poucas picadas, normalmente correspondente a um número de insetos dentro daquela localização onde ela foi acometida e picada por eles. Essa reação, entretanto, pode ser muito maior. No caso, por exemplo, quando há algumas picadas e elas se espalham pelo corpo, principalmente nas áreas extensoras, né, dos braços, pernas, que são áreas expostas, no caso das picadas de mosquito, por exemplo. Já as picadas de pulga, carrapatos, elas costumam ser no tronco, normalmente aqui na barriga, ou aqui, principalmente aqui nas costas. E por isso é importante a visualização, a percepção dos pais e a localização dessas lesões. Nesse caso, que a gente chama de prurigo estrófilo, quando há uma reação desse organismo maior, ou urticária papular, quando essas reações, por conta dessa reação, a saliva desse inseto, os antígenos, né, que eu já falei em alguns vídeos, nos alérgenos presentes, nessa saliva dos insetos, ele se dissemina pelo sangue, ele se espalha, acaba se espalhando pelo corpo, provocando diversas reações. E aí, quando essa lesão, que é vermelha, coça, começa a desaparecer ao longo do dia, depois da exposição, ela começa a deixar em algumas pessoas algumas vesículas, como está mostrado na foto, demonstrado nessa foto. Algumas vesículas, e depois elas secam e provocam uma discromia pós-inflamatória. Essa discromia pode levar à formação de manchas mais esbranquiçadas ou mais escurecidas, dependendo de cada indivíduo. Então, nessas pessoas, como a gente orienta os pacientes, as pessoas que são acometidas por esse tipo de reação, cuidados como o uso de mosquiteiro no berço da criança, tela na janela, a colocação de telas em janelas, a observação de pulgas nos animais dentro dessa casa, o cuidado desses animais, o tratamento desses animais que podem estar carregando pulgas, carrapatos, e o uso de repelentes, o uso de roupas de manga comprida, quando for essa criança, essa adolescente, normalmente acomete crianças até os 10 anos de idade, de 2 aos 10 anos de idade, que é mais comum. E quando for se expor a ambientes, utilizar roupas de mangas mais compridas, mas dependendo do calor, na verdade, às vezes isso se torna impossível. E o uso de repelentes, principalmente nas áreas expostas, recomendando-se a reaplicação de acordo com o fabricante, né? Cada fabricante tem um período de horas que eles orientam sobre a reaplicação. Alguns duram mais, outros duram bem menos. Existe a base de caridina, são os mais utilizados. E qual seria a relação da picada de mosquito, picada de insetos, com a homeopatia? De que forma a homeopatia poderia contribuir? Como eu descrevia inicialmente, cada pessoa reage de um jeito. Algumas pessoas reagem somente com alguma formação de pápulas, né, vermelhas, aquelas bolinhas mais avermelhadas, que coçam. Algumas pessoas, essas lesões coçam pouco, outras coçam muito. Algumas as lesões se espalham, outras são poucas lesões, e algumas delas formam aquelas bolhas de água, outras não. E a homeopatia, como é que ela pode auxiliar esse tipo de reação? É uma reação individual. Como eu descrevo muito sobre a homeopatia, são indivíduos que apresentam esse tipo de reação. É claro que é importante, às vezes, conhecer o ambiente em que há essa infestação, por exemplo, de insetos, de mosquitos. Qual é o padrão, né? Essas lesões aparecem mais de manhã, quando o sol nasce, ou
quando ele vai se pôr, ou é ao longo do dia, como no caso do Aedes, que tem um hábito mais noturno, diurno, de aparecimento. O Ionófilis, como eu descrevi, tem os hábitos de aparecer quando o sol está nascendo ou quando está se pondo. Essa é uma forma de a gente poder utilizar, dentro da fórmula da homeopatia, de medicamentos circunstanciais que nós chamamos, esses próprios insetos que nós utilizamos de uma forma dinamizada, como é o tratamento homeopático. E que são os organoterápicos, enfim. E, além disso, tratar esse indivíduo como um todo. Como é que é esse indivíduo? Ele é uma criança alérgica, uma criança que tem asma, uma criança que tem rinite, ela já tem um sistema imunológico mais reativo diante de outras situações. Como é que é o padrão reacional desse indivíduo? E aí, a partir disso, além desses medicamentos que a gente chama de circunstanciais, que vão ajudar na coceira, na diminuição do tamanho da lesão e, ao longo do tempo, a diminuição do aparecimento dessas lesões, existem os medicamentos que nós chamamos de sistêmicos, aqueles que vão ajudar o organismo dela como um todo, sistema imunológico, sistema gastrointestinal, que todos eles se comunicam, não é verdade? Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre os tipos constitucionais que ajudam na escolha do medicamento, os modos reacionais que também ajudam na escolha do medicamento pelo médico homeopata, e vocês podem estar revendo aqui no Instagram ou aqui no YouTube, e podem deixar seus comentários, podem deixar perguntas, fiquem à vontade, comentem comigo se seus filhos passam por isso, já passaram por isso, o que vocês fizeram de tratamento, se já utilizaram homeopatia, gostaria muito de saber, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!